Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio desta semana, a nova fase na disputa política em torno da regulação e responsabilização das plataformas de conteúdo. O Supremo marcou o julgamento das ações que permitem bloqueio de aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, e também ações que podem derrubar a imunidade prevista no Marco Civil da Internet para essas plataformas. E o tribunal decidiu marcar os julgamentos dessas ações diante de uma certa paralisia política do Congresso Nacional. As articulações políticas seguem, mas não há uma conclusão ainda, nem uma previsão de aprovação do PL das fake news na Câmara dos Deputados. E por isso, o Supremo marca esse julgamento também para dar o recado para o Congresso de que, se não houver uma decisão política, pode vir uma decisão pelo tribunal. O Supremo, ao pautar, portanto, esses processos, tenta dar um empurrão na política e, por sinal, é algo que já vem acontecendo desde o ano passado. Nós podemos lembrar de todo o esforço que o ministro Barroso, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Fachin fizeram durante o período eleitoral para que o Congresso aprovasse um PL de fake news e ajudasse o TSE a combater a proliferação de desinformações durante a campanha eleitoral. Agora, ficam algumas perguntas e essas perguntas que eu vou fazer aqui neste Sem Precedentes. Se o Supremo julgar o artigo 19, seria o suficiente para regulamentar esse problema, para fechar as portas para proliferação de fake news e responsabilizar as plataformas? Quais seriam as limitações do Supremo? E também se essa decisão judicial deveria ser cumprida e vincularia, por exemplo, a administração pública. Nós temos ainda, neste mesmo capítulo, outras decisões a comentar. Decisões sobre o Google, que fez uma campanha na sua página contra o PL de fake news, e também a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre o Telegram, que mandou mensagens na sua base para os seus usuários dizendo que o PL das fake news permitiria censura no país. Alexandre de Moraes determinou a retirada dessa mensagem e redigiu uma mensagem que o Telegram deveria colocar na sua rede, mandar para os seus usuários, admitindo que as suas informações não eram verídicas. Aqui comigo, neste Sem Precedentes, uma convidada que já veio algumas vezes aqui dialogar conosco sobre esse assunto, Clara Keller, líder de pesquisa do Instituto Weizenbaum, Juliana Cesário Alvim, nossa integrante do time de sempre, da Central European University e da UFMG, Diego Werneck, do INSPER, e fechando o nosso time, Tomás Pereira, da FGV Direito Rio. Clara, queria começar contigo, ouvindo você sobre algumas dessas perguntas, né? Limitações do Supremo para uma decisão como essa. Se uma decisão judicial num assunto tão complicado seria suficiente para fechar as portas e ter uma regulação sobre esse assunto, ou se até poderia gerar mais problema. Clara, queria te ouvir sobre esses pontos. Dá para o Supremo fechar essa porta, resolver esse problema ou não? Olha, com certeza não. É irresistível já mandar essa resposta imediata, mas, claro, super obrigada pelo convite. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês, como sempre, e continuar essa conversa, né, Felipe, que a gente começou quando o Supremo chamou as audiências para o julgamento do Marco Civil e a gente recebeu aqui o João Branco. E já lá atrás a gente apontou essa volatilidade aí entre a pauta do Legislativo e do Judiciário. Bom, respondendo a sua pergunta, não tem como o Supremo, através dessa decisão, fechar essa porta e substituir em algum grau o debate legislativo. O que está sendo debatido no âmbito do PL 2630 não se relaciona só ao regime de responsabilidade, não se relaciona só com o que fazer com o conteúdo, mas também com medidas que têm o potencial de publicizar o modelo de negócios das plataformas. Então, medidas de transparência também estão entrando, medidas de algum grau de devido processo, regulações de publicidade, direitos autorais. Está rolando um papo de que direitos autorais vai cair, né? Mas, enfim. Vai para um outro projeto para ver se facilita a aprovação em separado, né? Dos temas em separado. É o dividir para ganhar, né? É o comentário que se faz na política.
Pois é. Mas então a gente tem, no âmbito do PL, não só. Primeiro, num primeiro momento, a gente fala, estamos discutindo obrigações e objetos e aspectos do modelo de negócios que vão muito além do regime de responsabilidade que está sendo discutido no Supremo. Tá? Então, mesmo que o Supremo entenda por uma constitucionalidade ou não do artigo 19, ou por uma interpretação conforme, como nós apostamos aqui algumas semanas atrás, e a minha aposta, pelo menos, ainda é a mesma, se julgar, né? Mesmo que isso aconteça, a gente não substitui o que está sendo definido, debatido no âmbito do legislativo. E não é à toa, porque nem é para ser mesmo a mesma coisa, né? São duas instâncias de poder diferentes, com competências e objetivos diferentes. Agora, eu acho que tem uma questão também importante, quando a gente pensa em que tipo de incentivo o Supremo gera quando bota o julgamento na pauta, e aí eu queria escutar de vocês, que se refere ao objeto dessas ações que estão questionando a constitucionalidade do artigo 19 e os possíveis efeitos de uma decisão do Supremo. Vocês que são especialistas em Supremo em processo constitucional vão me dizer. O que a gente tem aqui? A gente tem 2 pedidos com base não na defesa da democracia, discurso de ódio, nada disso. Que eu me lembre, pelo menos um dos pedidos do Google, o do Facebook, é em relação ao direito constitucional à indenização. Esse é o dispositivo que está motivando uma alegada inconstitucionalidade. Exatamente. Então, em que grau a decisão do Supremo poderia ultrapassar, poderia normativamente e na prática ultrapassar aí os termos desse fundamento da alegação de inconstitucionalidade e quem que essa decisão vincula, na verdade? Porque também a gente não pode achar que as plataformas vão ter o mesmo tipo de incentivo para se conformar com uma decisão do Supremo ou com uma lei. Uma lei aplicada, idealmente tem uma autoridade que vai fiscalizar e sancionar descumprimentos, e a decisão do Supremo tem o potencial de quê? De influenciar decisões de outros juízes, até que ponto e o que custa para esse incentivo de fato chegar nas plataformas e na forma como elas lidam com o conteúdo dentro dos seus ambientes. Essa é uma dúvida que eu tenho. Claro, acho que essa é uma dúvida importante e parte do que está acontecendo é que dúvidas como essa perdem espaço, porque o que o ministro Alexandre de Moraes acaba fazendo, e parte do debate vai sendo encaminhado nessa direção, é como se a única questão que importasse é a última questão substantiva lá no final, que é você é a favor ou contra esse limite que as plataformas podem fazer ou não. E aí você perde o fato de que é um tribunal, de que tem procedimentos diferentes dentro desse tribunal. Então, por exemplo, nessa decisão do dia 2 de maio, que o ministro Alexandre de Moraes determinou diversas medidas, né, para que o Google suspendesse várias das práticas. Isso, a decisão do Google, né, Diego? Decisão do Google. Foi formalmente no inquérito 4781, né, o inquérito das fake news, salvo engano, e é um inquérito criminal que ele fala de abuso de poder econômico, ele fala de imoralidade, né, usa várias vezes o juízo de imoralidade dos meios utilizados pelas plataformas, e na página 16, eu acho importante enfatizar, especificamente para quem quiser conferir lá na decisão, ele determina a adoção de medidas para o Google, Google, Meta, Spotify, Brasil Paralelo, que são, na verdade, a lista de coisas que está no PL. Então, que mostre como que eles estão prevenindo, mitigando, as medidas que eles estão tomando para prevenir, mitigar e reiterar práticas ilícitas que envolvam divulgação de fatos sabidamente inverídicos, violência contra a mulher, discriminação, discurso de ódio. É muita coisa que está lá no PL. Acho que até que vai um pouco além do que está no PL, mas tem que conferir aqui, comparar a redação. Então, o estranho é isso. Muitas coisas são estranhas, mas acho que nesse ponto que a Clara levantou, essa é uma decisão que faz parecer que não faz diferença nem que exista o PL ou não, né? Que dirá discutir em que procedimentos diferentes o Supremo vai discutir. Eu vou só pontuar isso. Para mim, o paradoxo da decisão, que acho que é interessante problematizar, se existe base legal para Alexandre de Moraes fazer isso nesse inquérito, talvez seja desnecessário mudar a legislação, porque já pode fazer aqui, né? Ele está fazendo. Clara, eu sei que você vai fazer um comentário, porque você escreveu aqui que ia fazer, mas eu queria só fazer uma provocação já para você também. Porque o Diego mencionou isso e a gente está vendo, trazendo aqui para o meu mundinho de Brasília, né, que é mais de política, inclusive, uma mistura realmente grande entre o que o Supremo está fazendo e o que o Congresso está fazendo. Parece que esse julgamento é parte do processo legislativo, sabe? Justamente por já... Parece que já vai tapando as brechas ou dizendo, nós queremos que vá por aqui. Tudo bem, o ministro Alexandre ir ao Congresso Nacional
defender os pontos que ele, como presidente do TSE, como ministro do Supremo, como relator, é uma coisa e eu acho absolutamente normal, afinal de contas ele está lidando com toda essa máquina mesmo. Mas o fato de já colocar em julgamento e já nas decisões o que acha que deve ser é uma mistura do processo legislativo. E a gente, em algum momento aqui, num Sem Precedentes, falou de o Supremo se transformar em parte do processo legislativo mesmo e ser uma espécie de Senado potencializado. Mas diga aí, Clara, é essa provocação que eu ia fazer, levantando a bola. Eu ia falar justamente disso, porque algumas semanas atrás a gente gravou, quando chamaram as audiências, a gente gravou com o João Bran. Tivemos uma ótima conversa com o João, e em algum momento, acho que foi o João que comentou, não, que o STF vai decidir, o STF decide, e o que é política pública é outra coisa. Aí eu falei, olha, não é bem assim, porque essas barreiras aí estão super nebulosas. Verdade. Aí eu dei um exemplo do caminho contrário, de como a decisão do TSE sobre o caso do WhatsApp, da equiparação aos meios de comunicação social para fins da lei de elegibilidade, foi para o projeto de lei. E agora a gente tem as categorias do projeto de lei saindo para ir para dentro da decisão judicial. Então, agora o caminho já foi e voltou, entendeu? Não tem mais... já mais tudo se misturou, né? Já tudo se misturou. Totalmente misturada. Mas eu acho que ainda fico com aquela dúvida, Diego. Concordo, assim, acho que você faz provocações excelentes, mas fico um pouco em dúvida ainda sobre esses efeitos concretamente, né? Em que grau que essas decisões do Supremo podem, de fato, vincular as plataformas em oposição a uma lei, a uma regulação. Juliana. Oi, Clara, Diego, Tomás, Felipe, é bom estar aqui com vocês. Sobre isso, o que, né, a gente estava discutindo aqui, eu fiquei pensando que são muitos níveis, né, talvez de confusão e de avanço. O Diego estava falando sobre a substância da decisão, mas pensando aqui sobre a forma e os efeitos, né? A gente teria, numa ponta, um caso concreto que vai ter decisão só para aquelas partes, ou, no caso da repercussão geral, outros processos que têm o mesmo tipo de objeto que estão pendentes, né? A gente sabe que os casos que deram origem a essa discussão são casos sobre direito da personalidade, né? Pessoas que tiveram perfis falsos, ofendendo pessoas, comunidades falando mal da pessoa, comunidade em rede social, então casos relacionados a direito da personalidade, né? E a gente tem a dúvida que é qual vai ser o tamanho dessa tese num caso que tem uma tese bem mais restrita. A gente não está falando de limites gerais, né, ao tipo de publicação por provedores, como o ministro Alexandre de Moraes cita na decisão, Estado de Direito, violência contra a mulher, violência contra a criança e adolescente, que seriam temas que não estariam abrigados pela liberdade de expressão. Então, já tem uma ampliação aí, nesse sentido, assim, desbordando o limite do caso concreto. E aí a gente sabe que o Supremo, algumas vezes, ou alguns ministros do Supremo também já acenaram, né, para essa possibilidade de que o controle concreto, que é esse caso, né, ainda tenha efeitos mais amplos. Isso não foi aderido por todos os ministros do Supremo, mas seria a possibilidade de equiparar esse controle concreto a um controle abstrato, né, uma ADI, uma DPF, em que você teria eficácia erga omnes e efeito vinculantes, ou seja, vincularia o judiciário todo, vincularia a administração e daria a possibilidade de reclamação constitucional, ou seja, encurtar o caminho para voltar o Supremo no caso de descumprimento. A princípio, isso não é um efeito que está colocado aqui, mas será que essa tese não pode voltar por outras maneiras? E aí eu acho que tem a última camada, porque mesmo o controle abstrato de constitucionalidade, né, que tem esses efeitos mais amplos, ele não vincula, ele não obriga o legislativo. E aí a gente tem, nesse caso, será, inclusive, uma tentativa de vinculação do legislativo no sentido mais amplo possível, no mínimo detalhe, ou seja, então vai além do além, né, em termos processuais. Só para a gente pensar aqui em mais essa dimensão dos efeitos ou potenciais impactos dessa decisão. Só complementar uma outra coisa, que é essa decisão também essas decisões do Alexandre de Moraes agora, né, do Google, Spotify e mais recentemente do Telegram. Uma pergunta interessante também com relação ao quanto que elas prejudicam a discussão sobre competências e procedimentos é que muitas dessas coisas eram coisas que, quando o Alexandre de Moraes fez como presidente do TSE no final do ano passado, fora do período estritamente eleitoral, mas com uma interpretação de que as eleições ainda precisavam de proteção, ainda tinha gente contestando o processo eleitoral,
era verdade. Mas, naquele momento, a crítica era, poxa, mas você está usando poderes de remoção de conteúdo, por exemplo, do TSE, fora do período estritamente eleitoral, ou seja, você está ampliando o que é o escopo do poder do TSE. Esse foi o debate no fim do ano passado. E agora a gente vê decisões muito parecidas sendo tomadas no inquérito das fake news. Então, é como se assim, nem precisa mais de TSE, né? Antes era, vamos aumentar o poder do TSE, será que a interpretação é expansiva demais? Agora poxa, talvez nem precise do TSE, o inquérito das fake news já é suficiente para resolver as questões todas lá, esses poderes. E, Diego, como a gente estava falando antes, também nem precisa de judiciário, porque toda essa dinâmica que eu estava falando antes é dentro de uma ideia de um judiciário com várias instâncias hierárquicas. Se o ministro Alexandre de Moraes ele pode ser a primeira e a última instância, dando a decisão em qualquer caso relacionado a isso, então, na verdade, tanto faz o alcance do efeito, porque ainda que seja um precedente que não vincule, ele aplica como se vinculante fosse e faz aquilo virar lei. Só para chamar aqui o Tomás, e só fazer um comentário antes, Tomás, e aí novamente trazendo porque a gente ouve dos ministros, né? Evidentemente, ninguém está apostando que o Supremo vá tomar a decisão. E aí faço aqui um comentário que poderia ser o oposto do porquê estamos gravando, né? Nessa semana se iniciou o caso Collor, o julgamento da ação penal do caso Collor, e esse julgamento vai se estender para quarta e quinta-feira. Então é possível que o Supremo não tenha tempo de tocar nesses assuntos nos próximos dias. Mas é evidente que o Supremo está querendo influenciar de uma forma até mais, como é que eu diria, agressiva. Agressiva não seria uma boa palavra, mas enfática, esse processo legislativo. E daí essa interferência toda e essa tentativa que a gente está vendo aqui, né, pelos argumentos de vocês, transborda o razoável, essa tentativa do Supremo, via ministro Alexandre de Moraes e algumas decisões, de influenciar nesse processo legislativo. Mas queria chamar também o Tomás para esse diálogo e ouvir de você, Tomás, o que também você espera sobre essa confusão toda, né, que nós vamos ter entre Legislativo, Congresso, e eu já depois faço uma aposta, algumas coisas do que forem aprovadas no Congresso Nacional, como imunidade para parlamentares, certamente isso vai cair no Supremo depois. Tomás. Bem, de tudo que vocês estão falando aí, eu acho que o que a gente está vendo nessa sua última fala, inclusive, Felipe, isso ficou claro, é quase como se o Supremo estivesse atuando em 3 frentes simultaneamente, né? Atuando independentemente de lei, como se não precisasse de lei, atuando para determinar como vai ser o conteúdo da lei, seja diretamente, seja indiretamente, ao tentar, né, digamos assim, remover do discurso político sobre a lei certo tipo de discurso político sobre a lei que ele considera que pode prejudicar que essa lei seja aprovada nos termos que ele gostaria. E 3, depois ele vai, claro, declarar inconstitucional ou não. Então, assim, em todas as frentes você tem o judiciário atuando. Mas, dito isso, eu acho que é importante a gente separar, talvez, 2 coisas diferentes acontecendo, né? Uma é essa relação do Supremo e às vezes, de ministros específicos que estão no Supremo e no TSE com o Legislativo, né? Você começou hoje, na introdução, falando sobre como a gente já via outros ministros, né? O ministro Fachin, o ministro Barroso, o próprio ministro Alexandre, nesse debate com o Congresso. Eu chamaria atenção para... É diferente a postura de um presidente do TSE, dado que o TSE tem uma função de administrar o funcionamento das eleições, num debate com o Legislativo, discutindo legislação que seja necessária para que ele possa exercer suas funções e conduzir eleições que sejam, né, transparentes, limpas, justas, digamos assim, combater abuso de poder econômico, por exemplo, esse tipo de coisa. E o ministro Supremo, que, claro, tem esse papel no TSE, e teve e tem, usando seus poderes no inquérito para influenciar a tramitação de uma lei. Então é disso que a gente está falando. Mas chamando a atenção para isso, eu acho que também é importante a gente ver nessa atuação do ministro Alexandre no inquérito fake news, usando isso no seu embate com o Legislativo e para moldar esse debate e basicamente determinando já desde já como ele acha que esse PL deveria ser, o que deveria ser permitido, não deveria ser permitido, né? Quase como se a lei viesse para ratificar. O Diego chamou a atenção para
ele está fazendo coisas que estão na lei, então não precisa de lei. Então é quase como se a lei viesse para legitimar e ratificar o que ele já está fazendo. Se a gente tiver uma lei que diz que ele pode fazer o que ele está fazendo, ele vai poder depois dizer, vê como eu podia fazer, o legislador veio depois e disse que eu podia fazer mesmo, né? Quase como essa a função da lei, mas é por isso que é importante que a lei diga que ele pode fazer o que ele já está fazendo. Porque se a lei vier para dizer que ele não pode fazer o que ele está fazendo, além de que ele não vai poder fazer mais, imagina-se, é o oposto, né? O legislador deslegitimando, não ratificando o que está sendo feito Tomás, até aqui. Só um comentário sobre a postura institucional que você falou, né? Uma coisa é presidente, outra coisa é um relator de um inquérito. Mas veja como as coisas chegaram num ponto nesses inquéritos que o ministro Alexandre de Moraes, dentro do tribunal, ele parece uma espécie de presidente de algo específico. Sabe, o fato de ele ser relator desse inquérito parece que deu a ele, institucionalmente dentro do tribunal, um poder maior e dado também pelos ministros, né, pelos colegas, porque nenhum deles impõe qualquer barreira a isso, pelo contrário, né, ele ganhou, parece, essa projeção e esse direito de atuar, essa possibilidade de atuar junto ao Congresso Nacional, como se ele fosse, como sendo o relator desse inquérito, ele tivesse um conhecimento maior e legitimação também maior para isso, para tal. Claro, ele também é presidente do TSE agora, né? Então as coisas ainda se misturam. Mas veja que me parece que a participação dele é mais como um relator de alguém que está investigando tudo, e os ministros dizem isso, ele sabe muito mais do que a gente está vendo, ou ele tem mais informação sobre isso. A gente não sabe se é isso mesmo, né? Mas ele está agindo como se ele tivesse esse poder um pouco maior, como se estivesse legitimado para fazer esse diálogo com o Congresso por essa via. Descritivamente, poder ele tem. E descritivamente, apoio, aparentemente, de uma maioria dos ministros do Supremo para exercer esse poder, ele também tem. Então, isso, acho que assim, né, a questão é se ele, de fato, ao fazer isso, está embasado pelas normas processuais, materiais e constitucionais, é uma outra discussão, mas apoio institucional, aparentemente, ele tem. Mas eu só ia chamar a atenção para... Do outro lado, coisa que aconteceu na semana, né? Então, eu acho que é importante separar esse embate que ele está tendo, essa maneira que ele está fazendo fazer isso, e o embate que ele está tendo com as plataformas que seriam reguladas por isso, tentando, às vezes, limitar o que elas podem fazer para debater politicamente, para defender politicamente a posição que elas têm, de interesse que elas têm em serem reguladas sobre o setor, como qualquer setor tem, né? E essa é a comparação que vem sendo feita, né? Como se você tiver uma discussão de um PL de tributação de um setor, esse setor industrial vai discutir. Se você tiver uma discussão para uma reforma trabalhista, você vai ter sindicatos patronais e você vai ter sindicatos trabalhistas discutindo essa mesma questão. Talvez eles usem retórica exacerbada, talvez eles falem coisas que não sejam exatamente, estritamente, a melhor interpretação do PL que está acontecendo, na maneira que ele está naquele momento. Como já vimos acontecer milhões de vezes, né? Como faz parte do debate político. E eu acho que essa é uma outra coisa que está acontecendo, que é como, de novo, que é ganhar nas duas frentes, né? Tipo, limitar o que pode ser dito por aquele que está sendo potencialmente regulado no debate sobre regulação. Mas eu só chamaria atenção, e eu vou parar aqui, que é o que tem, digamos assim, me ocupado, às vezes, em termos de pensar sobre isso, porque eu não tenho uma resposta, que é a tentação e a importância de fazer uma comparação dessas plataformas com qualquer outro ente interessado na sociedade que está sendo regulado e que tem seus interesses próprios. Então, como eu disse, com a Fiesp, se você quiser comparar, né, que tem seus interesses próprios com frequência no debate tributário, mas ao mesmo tempo que essas empresas são isso, e como qualquer outra dessas entidades tem direito de participar desse debate político e às vezes de usar uma retórica inflamada e assim por diante, elas não são como qualquer outra dessas instituições, porque elas, de fato, não só publicam um panfleto, como elas têm controle sobre como que esse panfleto vai chegar ou não vai chegar, ou podem ter poder sobre como vai chegar ou não vai chegar nas pessoas, conforme elas busquem na internet, usem um termo de busca, ou, no caso do Telegram, mandem um aviso para todos os seus usuários. O que, de novo, outras empresas fazem. Uma empresa mandar uma informação sobre um PL de interesse para o setor para todos os seus consumidores, ou para todos os seus fornecedores, ou para todos os seus usuários, é o que a gente já via pode acontecer, né?
Mas então eu chamaria atenção para esses dois níveis, essas duas questões, e de novo, o ministro Alexandre de Moraes está atuando em todas elas, e parece que, volta ao que eu disse, né? Parece que ele não precisa da lei, que ele quer que a lei seja como ela vai, de uma determinada maneira, e que ele está usando o processo legislativo para isso, e que para isso, além de o seu debate com o legislador, ele está num debate com os interessados, tentando limitar o que os interessados podem dizer para que não sejam dito coisas sobre o PL que eventualmente influencie o processo legislativo de forma que não seja aprovada um PL nos termos que ele gostaria que fosse aprovado no final. E isso é muito problemático, é difícil você justificar esse grau de atuação, de intervenção do judiciário no processo legislativo. E acaba sendo, ironicamente, eu chamaria atenção para, se o ministro Alexandre parece acusar essas plataformas de abuso de poder, né, por ter um poder imenso no debate político e de abusar desse poder ao debaterem, do outro lado, parece que é exatamente isso que o ministro Alexandre, com o Supremo, com o poder que o Supremo tem nesse debate, está fazendo. Não seria um abuso? Tem duas entidades com poder imenso, plataformas com poder de divulgar informações e acessar pessoas, e um tribunal que tem o poder de retirar, remover, punir pessoas por dizer essas pessoas, e ambas são partes interessadas nesse debate político, e nenhuma delas é neutra, e nenhuma delas tem uma postura que é abstrato e que está correto objetivamente. Tudo isso faz parte do debate político normal e deveria fazer parte do debate político normal. Já te passo a palavra, Diego, mas só para lembrar que, obviamente, o ministro Alexandre está na liderança agora, ou muito mais claramente nesse processo, mas a gente sabe que outros ministros têm conversado com o relator do PL, muito presentes, inclusive, nas articulações, e deixando suas digitais no projeto de lei também, com sugestões, com provocações, e gente que está se organizando ainda dentro do Supremo para tentar influenciar nesse processo. Diego. Essa decisão, a primeira, né, que a gente mencionou, a do Google, Meta, Spotify, claramente uma decisão tomada muito rápido, né, e tudo indica, pelo que eu entendi da leitura, tomada de ofício, né? Ministro Alexandre de Moraes, que é um outro problema que a gente já mencionou. E aqui, essa rapidez, aparece algumas coisas que eu acho que são perdoáveis. Por exemplo, em algum momento da decisão, o ministro Alexandre de Moraes troca o FRJ e o ERJ. Tudo bem, né? Acontece. Um typo aí na digitação, né? Chama atenção como carioca, mas não isso acontece. Agora, o resto da decisão tem muitas coisas que são fragilidades que eu acho que não deveriam existir numa decisão dessa magnitude, mesmo que tenha sido feita rapidamente, né, para atender a um problema urgente. Então, por exemplo, as referências variadas à ideia de moralidade e moralidade, sem maiores explicações, né? Isso que as plataformas estão fazendo é imoral, os meios não podem ser imorais numa democracia. Isso não pode constar numa decisão judicial, né? Assim, o que importa são os parâmetros legais, né? Não acrescenta nada e subtrai. E lembrando, Diego, eu tinha prometido aqui no nosso chat que não ia interromper mais, mas só para lembrar, na decisão sobre Daniel Silveira, a ministra Rosa Weber também cita argumentos de moralidade para dizendo que o indulto, o perdão dado a Daniel Silveira era imoral também. Isso já tinha nos chamado a atenção na semana passada, o uso desse argumento para justificativo. Aparece umas 3 vezes nessa decisão, né? A imoralidade, a imoral. Não consigo entender o papel disso e não acho que nenhuma decisão que está justamente tentando traçar essa linha complicada entre, né, o que pode ser dito e o que está fora dos limites da liberdade de expressão, porque sabemos que, né, isso é trivial dizer que tem coisas que são imorais que são parte da liberdade de expressão, enfim, mas não consigo entender porque essa insistência em moralidade, e é uma insistência de murro na mesa, né? Não é uma insistência de um argumento mesmo. É decisão cheia de murros na mesa e caixa alta, né? Redes sociais não são terra de ninguém, caixa alta. A gente estava aqui falando antes, né? Um outro pequeno paradoxo, né? Você, um ministro comprometido com o combate à fake news, e em alguns momentos a decisão tem essas coisas que são linguagem típica do sensacionalismo, né, de comentários de portal ou de mensagens que a gente recebe que são associadas à desinformação. Então, não consigo ver qualquer potencial justificatório para as questões que a gente está colocando em várias coisas que aparecem nessa decisão. E essa coisa do chapéu, né, você falou e eu pensei na metáfora de ter vários chapéus, né, uma típica maneira de se referir ao fato de que o ministro Alexandre de Moraes
tem poder como relator do inquérito, é ministro do Supremo, é relator de outros inquéritos, e é presidente do TSE. Mas acho que o que está acontecendo não antes a discussão era, poxa, ele tem vários chapéus, ele pode escolher qual dos chapéus ele pode usar para fazer as coisas. Agora parece que não importa mais ter chapéu, né? Assim, não preciso mais de chapéu nenhum, não. Não precisa mais discutir em qual momento eu boto chapéu de cowboy, em qual momento eu boto chapéu de mestre de obras, seja lá o que for. Perdeu a relevância essa distinção. Estou exagerando, mas a direção dos problemas parece ser essa. E, Diego, você está falando do conteúdo da decisão, é uma decisão curta, né? Mas que coloca e gasta algumas páginas falando sobre liberdade de expressão. Também de uma maneira, assim, genérica ou superficial, né? Com exclamações, negritos e caixa alta. Mas acho que significa alguma coisa sobre o conteúdo da liberdade de expressão em relação à jurisprudência do Supremo. Então, eu queria trazer a Clara de volta aqui para a conversa, perguntando um pouco isso, né? O Supremo gostava muito de se colocar como um tribunal que até priorizava a liberdade de expressão em relação a outros direitos, né? Em alguns casos, alguns ministros falavam de ser uma liberdade preferencial, alguma coisa desse tipo, né? E havia uma série de decisões que geralmente eram citadas quando se falava disso, lei de imprensa, humor nas eleições, era aquele conjunto. Exatamente aquele conjunto. Essa sequência mais recente das decisões, que aí inclui até Daniel Silveira e essas decisões, muda essa jurisprudência do Supremo, excepciona essa jurisprudência do Supremo? O que significa para a jurisprudência de liberdade de expressão do Supremo? Olha, Juliana, eu tenho a mesma impressão que você. Eu acho muito difícil a gente... já escrevi sobre isso algumas vezes, eu acho muito difícil a gente achar uma identidade na tradição de liberdade de expressão brasileira, principalmente por um dos motivos sendo uma jurisprudência muito fragmentada. Tá? Eu estou falando de jurisprudência em geral. Mas na jurisprudência do Supremo, se fosse para a gente escolher para onde cai, certamente sempre caiu mais para o lado liberal, né? Então, a gente tinha aí todas essas decisões que você citou, acho que desde o julgamento da lei de imprensa, as decisões vêm mesmo no sentido mais de priorizar a liberdade de expressão. E é uma ótima pergunta, porque a minha tendência hoje é dizer, olha, são decisões muito significativas. E você vê que elas se aplicam, todas essas decisões em que a liberdade de expressão é relativizada em maior grau, em função de outros bens jurídicos, elas se dão no ambiente digital, elas se referem a plataformas de internet, elas se referem à desinformação online. E aí, eu, que gosto muito do tema e estudo, começo a me perguntar como que o nosso meio, como que o meio de comunicação também molda o escopo dos nossos direitos, porque a gente tende a achar que os nossos direitos é que vão pautar o que pode ou o que não pode em termos de meios. Mas eu já falei para vocês mais de uma vez, assim, que eu adoto uma abordagem sobre esses assuntos em que a tecnologia não é uma causa nem uma consequência de nada, ela é um dos fatores moldando nossas instituições, dentre tantos outros. E aí é um ótimo exemplo de como a gente tem, de repente, aqui um caso em que uma transformação no paradigma de comunicação começa a influenciar aí no escopo dos direitos. A gente já tem a interpretação jurisprudencial virando. Acho que o tempo dirá se essa relativização, né, se essa priorização de outros bens e maiores restrições à liberdade de expressão também vão se refletir em outras mídias, em julgamentos que tratem de liberdade de expressão fora do digital. Essa seria a minha grande curiosidade. Se esse entendimento vai se estender para outras esferas ou se vai ficar ali no digital. Uma coisa que eu estou aqui pensando, não sei o que vocês acham, é que a gente está falando muito de como a pauta do legislativo está convergindo com a do judiciário ao ponto de as coisas saírem de um lugar e irem para o outro, né? A equiparação, as categorias aí que o Diego mostrou da decisão do Google. Mas e onde elas diferem? Que, por exemplo, uma das disposições super polêmicas do PL 2630 era a imunidade parlamentar. A extensão da imunidade parlamentar para as manifestações de eleitos nas redes sociais. E isso é super polêmico, porque a gente sabe que os políticos eleitos, em muitos casos,
são as pessoas que estão veiculando desinformação. A gente tem, inclusive, em outros países latino-americanos, preocupações da mesma natureza. Então, a gente tem havido muitos questionamentos sobre será que cabe essa imunidade parlamentar? E a gente tem até jurisprudência, porque no TSE, a cassação, por exemplo, do Francisco foi por desinformação. Então, no judiciário, estão cassando o deputado por desinformação e no PL estão estendendo a imunidade parlamentar. Então, aqui, de repente, a gente achou um ponto em que não é só convergência que está havendo aí nessa pauta. Além da inclusão de parlamentares no inquérito de milícias digitais. Pois é. Eles estão lá respondendo exatamente por isso, né? Agora, me parece, eu mencionei para mim, mesmo no inquérito, mesmo no TSE, seja no TSE ou seja nesse inquérito, essa imunidade lá na frente ela cai. O Congresso pode colocar isso para aí ter um acordo político, né? E aí o projeto ser aprovado, mas quem acredita que isso vai durar, que isso não vai cair no Supremo, acho que esqueceu que hoje no Senado tem algumas figuras que são próceres em usar as redes sociais para atacar, inclusive, ministros do Supremo ou difundir fake news, e na Câmara também. Acho que isso tem um futuro curto. Mas eu queria aproveitar, Clara, e deixa eu lhe fazer uma pergunta também, que é o seguinte, na pauta de julgamento, não é o artigo 19 que está encabeçando, né, como o primeiro item a ser discutido, mas bloqueio de WhatsApp. Nós vamos lembrar que esse assunto começa ou aparece com juízes determinando quebra de sigilo, investigando, por exemplo, tráfico de drogas e tal, e determinando quebra de sigilo do WhatsApp e das mensagens. E aí o WhatsApp argumenta que é tudo criptografado, que não pode divulgar, portanto, nessas conversas, e aí esse juiz manda retirar o WhatsApp do ar. Essa era a motivação para esse processo, para essa discussão. Só que, de lá para cá, um monte de coisa aconteceu. E na semana prévia ao julgamento, o Telegram manda mensagem para todo mundo, a gente já falou disso aqui, né, criticando o PL de fake news. O que o ministro Alexandre faz? Manda que o Telegram retire essa informação, ele escreve um texto e determina que o Telegram envie esse texto para os usuários e diz, se não fizer isso, vou retirar do ar por 72 horas. Então, assim, novamente, esse julgamento é como se o ministro Alexandre também estivesse se antecipando. E mais, muda o seu palpite, por exemplo, a sua expectativa em relação a esse julgamento por tudo que aconteceu de lá para cá? Em relação a qual julgamento? Em relação a bloqueio de aplicativo de mensageria, por exemplo. Pois é, não, e acho que há 2 semanas atrás rolou um bloqueio do Telegram porque eles não tiraram do ar o canal antissemita. Exatamente. Certo? Então já está acontecendo o bloqueio e a retirada do ar. Sim. Só que é aquilo, né? Pelo Supremo, se todo juiz do Brasil começa a fazer isso. Pois é, e nesse caso desse caso mais recente que você fala, em que o Alexandre de Moraes determina a remoção da mensagem, redige, é uma interferência em conteúdo muito braba, né? E acho que tira um pouco, acho que certamente aqui a avaliação de proporcionalidade entre a medida do bloqueio e o que está acontecendo é muito diferente de mandar remover um canal antissemita, por exemplo. Eu não sei como fica meu palpite para o julgamento dos apps, não, mas acho que tudo indica que tem tudo para o bloqueio ser reconhecido como uma medida legítima. Pois porque, Vini, quando começa... Diga, Tomás, diga lá. Eu vou inverter a pergunta, em certa medida, para você, né, que às vezes tem palpite sobre isso, que me parece que tem algo típico aí que apareceu na sua pergunta, que é o Supremo, com frequência, quer controlar o judiciário, não quer que os juízes pelo Brasil inteiro suspendam o Instagram, até porque eles usam o Instagram. O Telegram. O Telegram, ou o WhatsApp, mistureza. WhatsApp, mas eles gostariam de ter esse poder para usar em situações excepcionais. Então, a minha pergunta é, você que fala com os ministros, ouve suas fontes também indiretas, tem um caminho se formando nesse sentido? Se você vê um caminho
para que tenha uma decisão em que controla a juiz de primeira instância, mas, por exemplo, concentra, diz que apenas tribunais, tem que ser decisão colegiada, coloca algum tipo de requisito. Por exemplo, se você colocar decisão colegiada, já dá uma boa controlada, porque já vira... O que a gente vê com frequência nas decisões é que o juiz de primeira instância suspende e, em seguida, o tribunal derruba a suspensão, né? Uhum. Até que uma vez eu perguntei para um juiz de primeira instância sobre isso. Eu falei, se você sabe que isso vai acontecer, o mais correto não seria você dar uma decisão com efeitos apenas dali 48 horas, porque daria o tempo do tribunal. Se você tiver certo, o tribunal confirma. Se você estiver errada, você não gera danos. E a pessoa assim, não, mas daí não vai ter efeito nenhum. Tipo, claramente sabe, o próprio juiz sabe que ela vai ser derrubada. Mas então, talvez algo nessa linha. Eu só não sei, de novo, eu consigo imaginar uma legislação fazendo isso, né? Pois é, por decisão judicial. Decisão judicial. O que me parece evidente, assim, Tomás, é a realidade do julgamento, quando começou, era uma. Era evidente que não dava para derrubar o WhatsApp por conta de quebra de sigilo. Isso estava muito claro na cabeça dos ministros. Só que aí veio a eleição, né? Houve divulgação de notícia falsa, etc. Aí vem Telegram, que dá uma embolada, porque também é aplicativo de mensageria. É diferente de WhatsApp, não tem criptografia, mas é aplicativo de mensagem. Eu acho que deu uma embolada no jogo, e são aquelas coincidências de tribunal, né? Quem tinha pedido vista nesse julgamento foi o Alexandre, lá atrás. Há anos ele pediu vista disso. E agora ele devolve essa vista numa outra realidade, e muito provavelmente ele vai capitanear esse julgamento, inclusive com esse argumento de quem está relatando o inquérito de fake news. E aí eu quero ver como o ministro Fachin, relator do processo, e a ministra Rosa, que já deu o seu voto, como é que eles vão reagir. Me parece que o ministro Alexandre vai querer levar esse julgamento por um outro lado, muito diferente do voto do Fachin, dizendo que não poderia ter o bloqueio. O ministro Alexandre já determinou o bloqueio do Telegram. Então, eu acho que esse julgamento vai por um outro caminho. Clara, você queria complementar? Eu queria complementar uma coisa, porque realmente, nesse último caso, a gente é muito delicado você determinar um bloqueio, assim, esses termos, porque a empresa mandou uma mensagem, e você pauta a mensagem que tem que esse direito de resposta aí, né? Você pauta aí a mensagem que tem que ser publicada no lugar. Mas uma coisa, mas só assim, para não parecer, porque realmente eu, pelo menos, achei assim, vamos manter os termos aqui educados, né? Eu achei equivocada essa postura tão agressiva das plataformas e a forma como as coisas foram publicadas. Acho que é uma postura no debate político que eu, pelo menos, posso estar enganada, mas eu não vi sendo tomada em outros contextos nacionais em que medidas semelhantes foram discutidas. E o que me ocorre é que a gente fala, mas as empresas, os veículos de comunicação também têm interesses e publicam reportagens a favor ou contra, etc. Só que as plataformas, como o Telegram, como as redes sociais, elas sustentam desde sempre essa ideia de que são intermediários, de que não têm responsabilidade editorial, de que não produzem conteúdo, apenas veiculam, né, permitem que os usuários veiculam conteúdos ainda que influenciem aí no fluxo e etc. Então, não dá também para a gente medir pela mesma régua, dizer que é a mesma liberdade de expressão, que é a mesma coisa, porque a gente está aqui discutindo responsabilidade de intermediário. A gente não discute responsabilidade de veículo de comunicação, entende? Então, assim, para todos os fins, eu sou intermediário, eu só, né, forneço ali a rede e tal, mas aí na hora de distribuir uma mensagem editorial que claramente veicula aí, convém um interesse político, isso é veiculado, né? Então, assim, só para botar aí um pouquinho de sal nessa discussão sobre o que fazer quando as plataformas assumem esse papel aí de veicular sua própria mensagem, refletindo seus próprios interesses. Só apontar uma coisinha que me chamou a atenção nessa mensagem que a decisão do ministro Alexandre obriga o Telegram a divulgar, a contra-mensagem, né, a resposta que devem divulgar em relação à mensagem objeto da decisão do ministro Alexandre, e é interessante, retomando um ponto que o Tomás tinha falado, né? Você olha essa mensagem, acho que tem vários exemplos que a Clara mencionou de coisas que são equivocadas, né? Então, o Telegram, por exemplo, além de enviar uma mensagem para seus usuários, né, dizendo que, como é que está aqui, a lei transferiria poderes judiciais dos aplicativos. Isso não é verdade nesses termos. Então, um fact-checking bom diria, não, isso não é verdade, você está descrevendo de forma equivocada, se você faz isso de forma deliberada, isso é um problema.
tudo bem. Agora, tem coisas que não são absurdas na mensagem. A mensagem contém coisas que são críticas ao projeto, que podem ser exageros, como o Tomás falou, né? Podem ser hipérboles, e tem coisas que são, de fato, objetivamente falsas. O problema é que a mensagem, o remédio, né, imposto aí, a mensagem que o ministro Alexandre de Moraes determina que seja divulgada, ela não faz essa separação. Então, não é que está tendo um fact-checking também que informe as pessoas dizendo, olha, dessas coisas que o Telegram falou, essas aqui, cuidado que não são verdade. Né? Ela simplesmente está dizendo, essa mensagem foi considerada flagrante e ilícita desinformação atentatória ao Congresso, ao Judiciário, ao Estado de Direito e à democracia brasileira. Né? Induz ataques a esses atores. Então, acho que também, né, parte do que eu acho que o Congresso é melhor do que o Judiciário para discutir isso é que tipo de medida você toma, então, do ponto de vista regulatório, para fazer essas respostas em caso de desinformação. Né? Bom, gente, nós vamos chegando aqui ao fim de mais um Sem Precedentes, estamos chegando aqui ao nosso teto. Nós certamente vamos voltar a falar disso nas próximas semanas. E já fica o convite mais uma vez para a Clara voltar aqui e dialogar conosco. Clara, obrigado mais uma vez. Diego, Tomás e Juliana, até semana que vem. E Clara, sinta-se sempre à vontade, inclusive, para nos pautar e se convidar, viu, para vir aqui, porque esse assunto, a gente sabe que esse assunto ainda vai longe e muito longe. Eu que agradeço, porque eu gosto muito do assunto e eu também gosto muito de vocês, então pode deixar que eu vou me convidar mais vezes. Tchau, gente, obrigado e até semana que vem. Tchau, pessoal. Obrigado, Clara. Até a próxima. Tchau, Obrigado, valeu. Clara. O Jota desenvolveu uma plataforma inteligente para quem trabalha com política. Agora ficou mais fácil antecipar cenários, ficar por dentro dos bastidores políticos e utilizar as nossas ferramentas inteligentes de análise de dados para ter mais previsibilidade institucional nos 3 poderes. Tenha acesso aos nossos alertas e apostas da semana, análises políticas exclusivas e reuniões com os nossos especialistas, relatórios especiais, ferramentas de inteligência artificial e eventos exclusivos com as figuras mais importantes da política nacional. JProPoder, a plataforma número 1 de relações governamentais no Brasil.